Então, é assim, capacidade de fazer milagre, não é? Então, voltamos à função de santas que tivemos no passado. Então, isso ocorre em paralelo à introdução desse paradigma do Banco Mundial da gestão social do risco, que o importante justamente é levar que as pessoas pobres possam desenvolver o seu capital, enfim, humano, através de educação, capital social, melhorar as relações das comunidades, ter acesso a ativos, acesso a crédito, mas com corte muito forte por parte justamente do gasto público, que é aquele que pode prover escola a tempo integral, creches, daycare, uma série de outras, né, de serviços públicos que deveriam ser desmercantilizados e que, quando a gente olha os países onde existe um estado do bem-estar relativamente generalizado e universalizado, e que as relações homem-mulher são, digamos, menos desiguais do ponto de vista do acesso ao mercado de trabalho, nós vemos que foi a desmercantilização justamente dessas atividades que permitiu uma melhora nessa autonomia, não uma igualdade plena, mas um grau de equalização maior dessa relação. E algo que, evidentemente, autonomiza as mulheres para que elas possam tomar decisões. Bom, o que a gente fez? A gente tinha um conjunto grande de questões que eu realmente não vou passar aqui, e nós tentamos isolar o efeito ser titular do Bolsa Família dentro das análises que a gente fez. Então, por exemplo, nós, para podermos inferir qual seria o efeito do Bolsa Família, do recebimento do Bolsa Família sobre determinadas respostas, vou dar um exemplo. A gente perguntava, e aí tem várias opções, eu não vou colocar tudo aqui porque realmente não há tempo, depois que você passou a receber o benefício do Bolsa Família, o que é melhor? O que aconteceu? Você passou a viver melhor com seus filhos, você passou a viver melhor com seu companheiro, você começou a trabalhar a tempo integral, etc, etc. Ou então as perguntas eram, agora que você recebe o Bolsa Família, ficou mais fácil sair para trabalhar? Ficou mais fácil arrumar um emprego com carteira assinada? Então, são várias questões onde o que a gente tenta é, através de um modelo de regressão linear, tentar estimar o efeito que a variável ser titular do Bolsa Família tem em determinadas respostas. Então, eu vou dizer para vocês que a gente teve uma descoberta, embora, quando a gente faz uma análise descritiva dos resultados, 90% das mulheres acham que o que mais dificulta as mulheres irem para o mercado de trabalho é não ter com quem deixar os filhos. Isso não quer dizer que ela pense assim, que o efeito dela pensar assim seja derivado de receber uma transferência de renda. Estou sendo clara? Né? O que as pessoas podem dizer. O que você pensa, o que você não pensa? Aí a gente, quem recebe, quem não recebe. Mas a distribuição das respostas, em função, e a Bárbara me corrige dali se eu estiver falando errado, a distribuição das respostas, e a gente vê 30% pensa isso, ou 40% pensa aquilo, isso não nos permite inferir qual é o efeito que receber a transferência tem sobre essa resposta, tá certo? Então, resumidamente, os resultados que a gente tem, eles estão todos impressos com todos os modelos de regressão que a gente adotou, mostram o seguinte, que não existe, né, não existe uma correlação entre pensar, ter respostas positivas do ponto de vista do processo de autonomização das mulheres, as mulheres devem trabalhar a tempo integral e não meio período, etc., etc., com o fato de receber o benefício. Não existe nenhuma relação entre isso, tá certo? A única relação que foi observada foi uma relação inversa, onde a maior parte, ser titular do Bolsa Família, eleva imensamente a probabilidade das mulheres dizerem, então, já que eu recebo o Bolsa Família, agora eu prefiro trabalhar meio período e ficar em casa. Que, do meu ponto de vista de feminista e da compreensão que eu tenho, né, da necessidade desse processo de autonomização, é uma abordagem que, para nós, a gente não atribui o valor 1, que é o valor positivo, mas um valor 0, porque a gente espera que a possibilidade, não é, de romper com o lugar subordinado,
não só na família, mas na sociedade como um todo, passa por aquilo que foi a grande mudança que mencionou a Mercedes dos últimos 30 anos, que é o processo de autonomização financeira das mulheres e de criação de uma identidade de trabalhadora, de uma identidade plena, sem falhas. Já falei quanto tempo? Falou 8. 8, então eu vou falar mais 2. Então, o que a gente tem como resultados, que eu acho que são extremamente interessantes, primeiro, não existe efeito transferência de renda para que as mulheres tenham respostas que nós consideraríamos positivas, porque havia sempre para cada questão um elenco, um leque grande de respostas, e a associação, aqueles que recebem a Bolsa Família, a probabilidade é de responder, dar como resposta aquilo que é, digamos, uma inserção mais tradicional dentro da divisão social e sexual do trabalho. Então, isso é muito importante, porque aquilo que tem efeito nas respostas que a gente esperaria que as mulheres dessem, trabalhar a tempo integral, ter autonomia, ter a sua vida, etc., estão associadas a quê? Aquilo que a gente poderia esperar, a ser ativa, ou seja, estar ocupado, estar procurando emprego e ter concluído algum nível de escolaridade. São essas duas coisas que fazem, de fato, diferença para que as mulheres tenham probabilidades maiores de responder a determinadas, de determinada maneira uma questão do que de outra. Bom, nós rodamos vários modelos e nós tentamos também saber se seria verdade que ser titular do Bolsa Família elevaria a probabilidade de as mulheres dizerem eu quero ter mais um filho, dentro dessa visão vulgar, lugar comum, de que se tem, de que as mulheres não querem nada, que elas vão fazer mais um filho para poder receber mais dinheiro, porque quem só tem 1 ou 2 filhos pode receber um benefício até 3 filhos, e tendo adolescentes pode receber ainda mais. Uma mulher que recebe o Bolsa Família, ela tem 16, a probabilidade dela dizer eu não quero ter mais filho é 16 vezes maior do que aquela que não recebe o Bolsa Família. Então, é muito claro que existe uma dissociação entre estar recebendo, ser titular do Bolsa Família e querer ter mais filho para continuar numa relação de dependência. E, finalmente, aquilo que a gente achou muito importante, foi mencionado de forma dispersa, em outras apresentações aqui ao longo do tempo, é que, pelas pesquisas que a gente fez com esse universo muito grande, evidentemente não podemos generalizar uma pesquisa que foi feita no Recife, ela não tem validade externa, os seus resultados não podem ser reproduzidos para outros lugares do país. Mas, como ela foi feita com muito rigor, ela tem uma validade interna muito alta para os resultados que a gente queria para Recife. Eu acredito que eles sejam extensivos às regiões metropolitanas do Nordeste. O que a gente observou num dos outros modelos que a gente rodou? A gente observou que, quando a gente pergunta, a gente cruza receber o benefício, essa é a variável independente, ser pobre ou indigente e ter um trabalho formal, a probabilidade de uma pessoa receber o benefício é altíssima se ela for pobre ou indigente, mas ela é extremamente baixa se ela tiver um emprego formal. E isso nós observamos quando a gente vê esse nível de exclusão que existe hoje do Bolsa Família, muitas pessoas que são cortadas, a gente já tinha uma hipótese, e ela foi verificada na análise que a gente fez, de que ser titular de um emprego formal, portanto, ter o seu CPF na RAIS, é alguma coisa que indicaria a possibilidade de uma porta de saída, independente